porque agora já não existem dúvidas que nós não temos mais o Estado brasileiro, não existe mais a República Federativa do Brasil. Essa República Federativa do Brasil se tornou simplesmente uma espécie de disputa de grupos poderosos que estão dividindo um estado de caos. As pessoas precisam entender o que está acontecendo hoje, como que isso aconteceu, porque o sonho de voltar a um Estado organizado, democrático, o que a gente tinha antes, depende das pessoas entenderem o que aconteceu. E para isso, Léo, a gente precisa ir um pouco para o lado da abstração e voltar lá no momento em que o Aécio Neves começou a criar uma campanha para desestabilizar o governo e conseguir o golpe de Estado. Primeiro ele tentou, desde 2013, desestabilizar o governo para chegar ao poder pelo voto. Ele não conseguiu. Depois de 4 derrotas nas urnas, as elites decidiram, digamos que dar um golpe. No momento que deu o golpe, Léo, aconteceu uma coisa que destruiu a democracia brasileira, mas não é só a democracia. Aquele golpe de Estado é o fim do Estado brasileiro. Aquele golpe acabou com uma coisa muito importante, que seria o nosso contrato social. As pessoas frágeis, como eu, como você, nós somos obrigados a aceitar o que a lei impõe de qualquer maneira, porque nós somos frágeis. Se a gente fizer qualquer coisa, existe um policial que vai te prende, te leva para a cadeia, você é julgado e condenado. Assim funciona a repressão contra as pessoas. Mas a gente não pode falar a mesma coisa dos grupos de poder. E aí que as pessoas precisam entender o que está acontecendo hoje. O que leva uma instituição militar, que é um grupo que detém todo o poder dentro de uma nação, que são as armas, o que leva essa instituição inteira a obedecer à ordem de um presidente da República? Você já parou para pensar como que é frágil a ideia de uma instituição militar obedecer à ordem de um presidente da República? A resposta é muito simples. A resposta está na existência de um contrato social, e em cima desse contrato social, a sociedade foi se construindo. Esse contrato é a Constituição. No momento que a Constituição foi rasgada em nome de algumas elites, Léo, obviamente eu preciso aceitar, você precisa aceitar, porque nós somos frágeis. Mas imagina o seguinte, vamos imaginar 2 pessoas que estão com o mesmo nível de poder. Você faz um contrato com uma pessoa para ir na sua casa e construir um móvel, por exemplo, um guarda-roupa. Essa pessoa trata de fazer e não faz. Automaticamente você vai rasgar o contrato e não vai pagar. É assim que funciona. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: dentro da sociedade comum, pessoas pobres, o PSDB ter desrespeitado a Constituição brasileira, ter rasgado o nosso contrato social, pode não ter significado muita coisa, porque afinal de contas a gente nada pode fazer, né? Obviamente juntos poderíamos, mas eu não posso fazer nada contra o desrespeito à Constituição, eu só posso lamentar. Mas será que a gente pode esperar a mesma coisa de grupos de poder? Obviamente não. A gente tinha uma Constituição que ela era, ainda que de uma forma muito bizarra, ela era seguida, ela existia. No momento que esse contrato social foi rasgado para o impeachment da Dilma, o que aconteceu foi que todas as elites, todas as esferas de poder, que têm o mesmo nível de poder, perceberam que, olha, por que eu vou continuar respeitando uma Constituição, sendo que aquele grupinho ali desrespeitou para tirar a Dilma? É muito fácil virar para um eleitor do Bolsonaro e falar, olha, pedalada fiscal aí, tal. Não. As pessoas poderosas sabem que foi golpe, só que elas não ficaram reclamando que foi golpe. Elas começaram a se aproveitar do fim desse contrato, começaram a desrespeitar esse contrato social. Então nós tivemos, logo na sequência do impeachment, nós tivemos vários atos inconstitucionais, como, por exemplo, o fim dos direitos trabalhistas, né? Criaram um caminho por fora para que as leis trabalhistas não precisem ser respeitadas. Nós tivemos aí a PEC, do congelamento dos gastos públicos, nós tivemos a modificação dos royalties do petróleo, nós tivemos aí muitas jogadas que foram feitas fora do rito constitucional e nós tivemos, inclusive, a retirada de um direito fundamental, que é a presunção da inocência. Hoje, nós vivemos uma situação que as pessoas precisam entender o que está acontecendo. Até o momento do golpe, a gente vivia num país que era regido pela ideia de um Estado democrático de direito. Hoje nós não somos mais uma república, nós não somos mais um Estado democrático de direito, e as instituições que antes representavam esse Estado brasileiro, hoje elas estão cada uma por si e nós trabalhando para todas, porque está mais ou menos assim. De um lado, o Poder Judiciário fazendo pressão para que suas demandas sejam atendidas, de outro lado, o Poder Legislativo fazendo pressão para que suas demandas sejam atendidas, do outro lado, o poder
o judiciário, né, executivo e legislativo, cada um mamando aí do seu jeito, Ministério Público também fazendo pressão e, obviamente, a palavra final é de quem tem mais poder. Então, a palavra final é dos militares. Hoje dá para o pessoal entender o que está acontecendo. Chega uma situação no STF, o ministro já não tem mais poder de julgar, porque um Twitter de um general modifica completamente o posicionamento daquele ministro. Sabe por quê, Léo? Porque antes existia uma hierarquia. Essa hierarquia era fundamentada no respeito à Constituição. No momento que o brasileiro se permitiu ver a Constituição rasgada por um grupo de poder, pelo PSDB, esse respeito acabou. No momento que esse respeito acabou, nós não temos mais instituições no Brasil, nós temos facções, cada uma facção lutando por seus interesses. E uma coisa que não existe a mínima possibilidade de acontecer, e eu falo que nesse modelo nosso aqui, de facções dividindo o recurso público, dividindo o controle do Brasil, não existe a mínima possibilidade da gente ter prosperidade econômica e crescimento social, porque a gente não tem uma direção. Olha só, é um pote onde entram os recursos públicos e desse pote cada uma facção dá um pulinho para tirar suas demandas, o que significa que dentro dessas facções, obviamente, não existe um representante do povo. O Poder Legislativo, quando percebeu que não existe mais Constituição, começou a trabalhar ou em protestos, a gente tem a esquerda trabalhando dentro lá do Poder Legislativo fazendo protestos, ou então mamando, que são as emendas, eu quero tanto para votar nisso, eu quero tanto para votar naquilo. Vendendo, obviamente, decisões como, por exemplo, fim da proteção ambiental, que é uma coisa constitucional, nós aprovamos agrotóxicos, são proibidos ao redor de todo mundo, fim de direitos trabalhistas, ou seja, só para concluir, hoje, para entender por que está tudo bagunçado, a gente precisa entender que nós permitimos uma grande bagunça, que foi o fim da nossa Constituição. A partir daí, os grupos de poder perceberam, se o PSDB pode ferir a Constituição para modificar o resultado das urnas, eles ficaram descontentes de terem perdido, e eles podem ferir a Constituição por isso, eu posso pôr o meu dinheiro para ferir a Constituição, para mudar as leis trabalhistas? Ah, não, mas eu vou pôr o meu dinheiro para ferir a Constituição e tirar a proteção ambiental e meter agrotóxico no brasileiro? Ah, não, eu quero pôr o meu dinheiro para garantir que o investimento público vai para os meus interesses e jamais para a saúde e educação e assim por diante. Hoje, toda vez que a democracia tenta aflorar, vem um Twitter, vem uma mensagem dos grupos de poder para falar não. Muito interessante. Isso não existe mais no Brasil. Constituição não existe mais no Brasil.